Olá, amigo, como é bom estarmos mais uma vez juntos para podermos abrir a palavra de Deus e estudá-la, e avaliá-la. E hoje vamos trazer para você o tema juízo, Então, e eu quero abrir com você aqui o livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, que fala assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amigo, um dia todos os seres humanos serão julgados, terão que comparecer diante do juízo, diante de Deus, para dar satisfação a Deus do bem ou do mal que fizeram. Olha só aqui: todo o bem encoberto, todo o mal encoberto será trazido a juízo, E é sobre esse tema que vamos falar hoje, e eu estou aqui com o Sérgio, Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado, Jason. E quero cumprimentar também você que está nos assistindo nesta manhã, dizer que é uma alegria para nós, podermos abrir a palavra de Deus para tratarmos deste assunto, Jason. Este assunto aqui, até o próprio corre-corre, Jason, do dia a dia, tem levado as pessoas a não pensar sobre este assunto. Veja bem, se hoje você chegar e fazer uma pesquisa, de repente você vai ter uma surpresa em que as pessoas, ninguém está pensando quanto ao futuro e principalmente o que vai acontecer depois da morte. Entende? Esse é um assunto que, penso eu, que é bastante desconhecido para as pessoas. Então, amigo, nós queremos trazer a luz da Bíblia, da palavra de Deus, para que você possa, dar um estralozinho na sua mente, na sua cabeça, para você pensar, sobre este assunto, porque isso aqui é o que de fato vai acontecer, Jason. Sim, com certeza. Muitas pessoas acham que a morte é o fim da vida. Não, não é o fim. A Bíblia diz que, e é clara em dizer, Jesus falou que vai chegar um dia que todos os que estão no sepulcro, eles vão levantar de lá. Eles vão sair de lá. Uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. Sim. Então o julgamento, amigo, ele fala exatamente disso. E eu estou com a minha Bíblia aberta, e se você tiver uma Bíblia aí você pode acompanhar também. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, verso 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E em conexão, já com este verso, eu quero ler 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O mesmo que escreveu Coríntios, escreveu Romanos, tá? Paulo. Ele diz que cada um de nós precisamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E cada um vai receber segundo aquilo que nós praticamos. Segundo o que eu pratiquei por meio do meu corpo. Correto? Se eu pratiquei o bem, eu vou receber o bem. Se eu pratiquei o mal, receberei o mal em troca. Ou seja, perderei o galardão, perderei a vida eterna. Paulo também nos chama a atenção que todos nós, sem exceção de ninguém, vai ter que passar por este processo. O processo do julgamento. Tá? Porém, o processo do julgamento, ele não é coletivo. Ele é individual. Entende? Imagina o seguinte: tem um grupo de pessoas ali que vão ser julgados. Imagina ali 10 mil homens vai ser julgado. Se o julgamento fosse coletivo, aí você poderia dizer o seguinte: bom, eu tenho aqui uns probleminha que aconteceu aqui, e eu acho que eu posso ser reprovado, então é o seguinte, eu vou procurar o melhor grupo aqui e vou me enfiar no meio deles. E aí o julgamento, Deus vai olhar para a massa e dizer: esse povo aqui é mais ou menos bom, e eu estaria no meio. Não, a Bíblia diz que cada um é individual. Você vai ter que sentar, 2 Coríntios 5:10, perante o tribunal de Cristo. E ele vai olhar nos seus olhos, você vai ter que olhar no olho dele, e aí resolver os problemas que aconteceram aqui na terra. É assim que será o julgamento. Portanto, amigo, nós precisamos tomar bastante cuidado com o que nós pensamos, com o que nós falamos e principalmente com o que nós praticamos no dia a dia, Jason. Por quê? Porque tudo isto nós vamos ter que fazer o quê?
dar conta diante de Deus, como você leu em Eclesiastes. Sim, com certeza. Aqui no livro de Daniel e também dentro do livro de Apocalipse, esses profetas, no caso aqui Daniel e lá no Apocalipse o profeta João, eles tiveram visões apocalípticas e eles viram o julgamento. Eles puderam ter acesso ao trono de Deus e eles assistiram o julgamento. E eu gostaria de poder ler esses textos para você poder entender um pouquinho, né, e entrar aqui dentro da alma do assunto. Olha só, capítulo 7 de Daniel, no verso 9 e verso 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo e suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram seus livros. Aqui Daniel está tendo a visão do juízo, né? Ali ele viu as coisas que acontecem, os participantes, milhões e milhões assistindo ao juízo, né? Milhões e milhões participando, sendo testemunhas, os livros sendo abertos, o tribunal sendo instituído para o julgamento, né? E lá no livro de Apocalipse capítulo 20, no verso 11, 12 e 13 também fala um pouco sobre isso. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram aos mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, lá no Daniel, o profeta Daniel tem a visão apocalíptica ali do juízo. E já agora, né, aqui no Apocalipse, o profeta João também tem a visão, e você pode perceber que a leitura de Daniel e a leitura de Apocalipse, elas são muito parecidas, né? Daniel, ele colocou nas palavras dele, e João aqui está colocando nas suas próprias palavras. Essa é a dinâmica dos profetas, né? Cada um colocava o que via nas suas próprias palavras. Então, por isso que difere um pouquinho, né? Mas aqui você pode perceber o assentamento do juízo, todos sendo julgados conforme as obras que praticaram, né? Também aqui fala sobre o livro da vida, né? Aqui fala sobre abrir os seus livros, da mesma forma como está escrito no livro de Daniel. Então, esses profetas, eles viram o juízo, eles viram o julgamento. Isso, o julgamento, o juízo, a prestação de conta por parte de cada, como disse o Sérgio já, lendo ali em Romanos 14, 12, cada ser humano, de forma individual, né? Ele estará perante o tribunal de Cristo, né? Então, queremos apenas mostrar que claramente não podemos viver nesse mundo como se estivéssemos uma passagem de forma irresponsável, que nunca teríamos que dar satisfação a ninguém do que fazemos ou não fazemos. Teremos sim, né? E o nosso desejo é te alertar nessa manhã, para que você possa estar preparado e que ande segundo a vontade de Deus, para que o juízo não recaia sobre você e condena, né? Não é isso, Sérgio? É isso aí. Chaison, você leu tanto em Daniel como em Apocalipse que no céu existem livros, né? E eu gostaria de entrar um pouquinho, para deixarmos assim um pouco mais claro para as pessoas que nos assistem, como que na prática
isto funciona. Porque a Bíblia, ela é usada uma linguagem para que nós possamos compreender melhor o plano que Deus tem para a salvação do homem. Porque quando Deus registra os atos das pessoas, Ele quer o bem das pessoas. Ele não está assim, ó, eu vou ficar de olho em você, que você, tipo assim, fez alguma coisa errada, eu quero te condenar. Não, pelo contrário, Ele quer chamar a sua atenção para aquilo, para que você mude de ideia. Correto? Nós temos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 28 e o verso 12. Aqui, Jairson, o capítulo 28 de Gênesis traz a história de Jacó. Quando ele estava fugindo da casa do seu pai, por causa de uma intriga que ele teve com o seu irmão. É aquele processo, todas as pessoas que estudam a Bíblia conhecem bem essa história, né? E chegou um determinado momento que ele parou e ele foi dormir, era à noite, e ele teve um sonho. E nesse sonho ele vê algo interessante. O verso 12 fala assim, ó: e sonhou, né, Jacó, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esta escada. Então assim, esse texto aqui, amigo, ele deixa claro para você e para mim que Deus tem, vamos dizer assim, um grupo, eu vou usar aqui a minha linguagem, um grupo de anjos que eles vivem no planeta Terra, mas que eles sobem já ao céu e descem do céu. Entende? Porque se esta escada tocada ao céu, se ele dissesse assim, olha, eu vi anjos que desciam e subiam, aí o lugar deles era no céu, mas eles subiam e desciam, ou seja, eles saíam, iam lá e voltavam. O que é que eles faziam ao ir lá e voltar? Exatamente, Jairson, levar um relatório de tudo o que a raça humana individualmente faz. Ou seja, com isso a Bíblia quer dizer o quê? Que nós, Jairson, e você, amigo que nos assiste, nós somos vigiados 24 horas por dia por Deus. Sim, Jairson. Enfim, tudo o que alguém fizer, Jairson, aqui, ele jamais pode esconder isso da presença de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, olha, eu vou fazer algo aqui que não é muito legal, mas ninguém está vendo. Entende? Ele está enganado. Deus, amigo, Deus está vendo o que você está fazendo. Exato. Se é que você faz. Entende? É por isso que Eclesiastes, Jairson, Deus fala assim, ó, o Senhor há de trazer a juízo até as coisas que para o homem está encoberta, porque para Deus não tem nada encoberto. Jesus certa vez falou assim, se a sua mão direita der esmola, que a esquerda não veja. Ou seja, Ele quer, na verdade, que você faça o bem. Ele sabendo é que importa. Hoje, mas você vê as pessoas hoje, não, eu quero fazer o bem, e aí tem que sair na televisão, né? Aí tem que falar para todo mundo, aí todo mundo tem que saber. Na verdade, esse já recebeu o galardão. Já recebeu, né? É porque ele queria ser visto, né? Pelos homens, né? E ele já foi visto, Exato. Né? Ele já foi visto, né? Olha Hebreus no capítulo 1. Capítulo 1 de Hebreus e o verso 14. Diz assim, olha. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui, Jairson, Paulo está falando sobre os anjos. Exatamente esses anjos que Jacó viu subindo e descendo na escada. E Paulo fala assim, olha, eles são espíritos ministradores. O que é um ministro? Um ministro é aquele que trabalha, que organiza, que ajuda, que lidera. Entende? Esse é o papel dos anjos. Os anjos aqui, eles estão fazendo isso e para quê? Paulo deixa claro, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Porque, aliás, Jairson, existem pessoas que têm uma crença o seguinte, se eu sirvo a Deus, eu não vou ser julgado. Mas você percebe que Paulo servia a Deus e ele se colocou, ele estava inserido no julgamento. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Sim. Então não tem, amigo, essa história de a pessoa serve a Deus, não vai ser julgado. O julgamento é para todos. É para todos. É para todos. Agora a condenação, já não é para todos. Porque a Bíblia é clara em dizer, todos seremos julgados, mas nem todos seremos condenados. Correto? E eu tenho mais um texto aqui, que é de Mateus, no capítulo 18 e o verso 10. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo
que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que estás nos céus. Aqui, Jason e amigos, mais um texto confirmando que na terra existe anjos para cuidar da raça humana. Entende? Cuidar no sentido de muitas coisas. Por exemplo, eles nos protegem, tá? Nós somos protegidos. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, eu oro a Deus em nome de Cristo, como a Bíblia diz. E aí o que eu peço para Deus? Senhor, eu estou indo a uma viagem e eu quero que o Senhor envie comigo o seu anjo para me cuidar, para me proteger, para que nada de mal me aconteça. E eu tenho fé, eu tenho certeza que o anjo do Senhor, ele está ali comigo. Por quê? Porque o próprio salmista Davi, ele fala assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Entende? Então esse é o trabalho dos anjos. E também relatar, tá? É por isso que no céu existe a figura dos livros, porque tudo que nós fazemos está relatado. E o que eu quero chamar a atenção mesmo, Jason, principalmente para as pessoas que nos assistem, é sobre este relatório. E eu olho para você, amigo, assim, ó, dentro do teu olho, e eu digo para você assim, que tipo de relatório o anjo está levando de você para Deus? Você já pensou sobre isso? Se você nunca pensou, é hora de você começar a pensar. Porque esse relatório é que vai definir o seu futuro, um dia, diante de Deus. Esta é uma grande verdade, Jason. Muito bem. Quando uma pessoa, aqui na Terra, não estamos falando agora do juízo de Deus. Quando uma pessoa é levada diante de um tribunal, ela está sendo levada para ser julgada diante de uma infração ou de um crime que ela tenha cometido. Né? Um criminoso, por exemplo, que cometeu um assalto, né? Ela vai ser levada diante do juiz, vai ser ouvida as testemunhas, vai ser ouvida a defesa, né? A acusação vai fazer, né, ali a sua apresentação também, as suas perguntas e assim por diante. Então, no juízo de Deus, Sérgio, todos terão que participar. Sabe por quê? Todos transgrediram a lei de Deus. Então, a base do juízo de Deus é a sua lei. Muito bem. Aqui está no livro de Tiago, capítulo 2, verso 12. Diz assim, olha só. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, a lei de Deus é a norma pela qual as pessoas vão ser julgadas, né? É claro, sendo julgados pela lei, nenhum ser humano seria salvo. Mas aquele que, colocando nos ombros de Cristo a sua fé, a justiça sua, jogando sobre Cristo, ou jogando a justiça de Cristo sobre si, então ele terá liberdade, a salvação, né? Porque Cristo, ele obedeceu toda a lei, mas a base é a lei, né? Então, por exemplo, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, de tudo o que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, a obrigação de todo ser humano é a observância da vontade de Deus, né? E lá em João 14, 15 fala o quê? Aquele que me ama, Jesus dizendo, observará os meus mandamentos. Então, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, né, os decretos, existem muitos nomes para a vontade de Deus. Em geral é a vontade de Deus, né? A observância da vontade de Deus. Então você vê aí os decretos de Deus, os princípios de Deus, a lei, os mandamentos, né? Tudo abrange aqui a vontade de Deus, andar no temor de Deus. Observe só que no começo do programa eu utilizei Eclesiastes 12, verso 14. Eu acabei de ler o verso 13 aqui, né? E por quê? Aqui ele fala que o dever é observar os mandamentos. E no verso 14 ele fala por quê? Vamos reler. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra. É por esta razão. E se você quiser se dar bem, né, no juízo, terá que observar os mandamentos, assim como diz no verso 13 aqui. E
e até tudo o que está encoberto, né? Quer seja bom, quer seja mal, tudo deve ser observado. Eu fico pensando, Sérgio, por exemplo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aliás, Sérgio, não sei se você sabe, mas dentro da Bíblia é o único homem que é mencionado que é um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele andava realmente conforme a vontade de Deus, né? Sim. Ele estava em comunhão constante, ele andava ali com Deus. Se você ler a história de Davi, né, do começo ao fim, você vai ficar impressionado como que era um homem que se dedicava para ele. Ele respirava e vivia só para Deus mesmo, né? E ele escreveu o Salmo 119, né? E aqui tem 176 versos. Todos os versos aqui vêm falando sobre a lei de Deus. O título aqui em cima fala sobre a excelência da lei do Senhor, da lei de Deus. O primeiro verso fala assim, ó: bem-aventurado os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Ou seja, feliz é o homem, né, que anda na lei do Senhor. E cada verso, você pode ler todos os versos desse maior salmo que existe, o maior capítulo da Bíblia, né? Salmo 119. E aí você vai perceber assim, quanta importância que Davi dava à vontade de Deus, então à lei de Deus. E ele chama a lei de Deus aí de tua lei, os teus mandamentos, os teus testemunhos, teus preceitos, tua palavra, teus juízos, teus decretos. E assim, a vontade de Deus, ele chama por todos esses nomes diferentes aqui. Ou seja, meu amigo, ande no temor do Senhor, né? Como diz em Eclesiastes o sábio Salomão, andar no temor do Senhor, na vontade de Deus, para que você não seja pego de surpresa no dia do juízo. Que Deus abençoe você, que você seja sincero no seu coração em andar conformidade da vontade do Pai. Viu, Jason? Deus, ele sabia, né, da queda do homem, né? Até inclusive a Bíblia, ela traz um texto mencionando que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, correto? Então veja bem, nos planos de Deus, quando Deus criou o homem, havia a possibilidade do pecado, correto? E Deus então, ele já também, dentro dos seus planos, ele já tinha um plano de escape para o ser humano, se caso isso acontecesse. E infelizmente aconteceu, como nós conhecemos a história, né? Aí Paulo, ele escreve aqui em Romanos 6, e no verso 23, ele diz assim, olha: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo está dizendo aqui, olha, dentro da lei de Deus, num contexto geral, ela diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Ou seja, se alguém cometer um erro, essa pessoa precisa ser punido, e a punição é com a própria vida, é perdendo a vida, correto? Agora Deus, ele agora precisava resolver este problema. Por quê? Porque se ele não resolve esse problema, a raça humana no geral estaria perdida, no geral, entende? E quando que ele se perderia? Exatamente no dia do julgamento. Todos nós seríamos condenados, correto? Agora Deus, ele faz o quê? Ele pega, por amor, nós nunca podemos esquecer isso, por amor, Deus pega o seu filho, o seu único filho, e ele envia na terra, para viver exatamente como eu, como você que nos assiste. Ele veio como homem, 100% um homem, ele viveu aqui, e ele venceu o pecado. Cristo, ele passou por todos os processos da vida de um homem, correto? E ele não transgrediu a lei de Deus. Esta lei que é o parâmetro para o julgamento, correto? Agora, é por isso que Paulo fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas isso nós só temos por Cristo. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que durante a nossa vida, se nós aceitarmos a Jesus
como nosso Salvador, entende? Então, por esta aceitação, nós então vamos adquirir a vida eterna. Correto? E aí quando nós chegarmos, aí o que acontece? Não é que nós não vamos ser julgados. Nós vamos ser julgados iguais, todos. Mas quando eu chegar lá, eu tenho alguém que pagou a minha conta. Entende? Eu tinha uma dívida e eu tinha que pagar com a vida, mas esse alguém pagou, que é Jesus Cristo. Entende? Por isso, amigo, nós chegando ao final deste programa, eu quero dizer para você que a única forma que existe, a única válvula de escape que existe para nós sermos tidos como, vamos dizer assim, inocentes, nós alcançarmos a vitória no julgamento, é hoje, se nós tomarmos a decisão de estar ao lado de Cristo, ao lado do Filho de Deus, ao lado daquele que morreu por você. Se você fizer isto hoje, se você tomar hoje esta decisão, chegar diante, na sua cama ali, no seu aposento, dobrar o seu joelho e dizer para Deus assim: Senhor, eu quero hoje aceitar a Jesus como meu Salvador, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida, eu quero andar segundo a sua palavra, eu quero fazer a sua vontade, e tenho certeza que a sua misericórdia me salvará. Se você fizer isso, amigo, com sinceridade de coração, você pode ter certeza de uma coisa: no dia do julgamento, você vai ser absolvido. Porque Deus, eu digo assim, Deus é um Deus justo. Sim. Deus jamais, Ele vai condenar um inocente e jamais inocentará um culpado. Entende? Ele fará o que é certo. E a única forma de nós alcançarmos esta vitória é tendo Jesus do nosso lado. Que Deus, amigo, possa tocar no seu coração. Que Deus possa fazer você, nesta manhã, entender isto. Jesus é o único que pode livrar você disto. Mas lembre-se, a lei de Deus, ela refrigera a alma. A lei de Deus, ela é perfeita e ela engrandece o homem. Que você possa também observar esses detalhes e ser de hoje para frente, se você ainda não é, um observador dos mandamentos de Deus, porque Ele vai trazer a verdadeira felicidade. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar. Amado e eterno Deus, a nossa gratidão, Senhor, a Ti, nesta manhã, é porque a Tua palavra nos orientou quanto ao juízo final. Ó Pai eterno, ajude a cada um que nos assiste nesta manhã a aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Ajuda, Senhor, a cada pessoa a entender, a compreender claramente esta questão do juízo. E de hoje para frente, ó Pai, sabermos amar a Tua lei, a Tua palavra, a Tua verdade. E que o Senhor nos receba no Seu reino de glória muito em breve, quando Jesus voltar. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.